2026, né? Diz o seguinte, deixa eu pegar aqui a caneta. O circuito apresentado na figura a seguir foi montado por estudantes de um curso técnico em eletrotécnica, né? Durante uma atividade prática de análise de circuitos em laboratório. O arranjo é composto por duas malhas acopladas por um resistor central R4, beleza? Deixa eu só mudar aqui a cor da caneta. Bom, as fontes utilizadas são ideais de tensão contínua e todos os resistores são considerados ômicos. Durante a atividade, os estudantes buscaram determinar o valor da corrente elétrica que atravessa o resistor central R4, a fim de validar experimentalmente os resultados obtidos pela aplicação das leis de Kirchhoff. Figura circuito elétrico com duas malhas acopladas por um resistor comum, contendo duas fontes ideais de tensão e resistores ômicos com valores indicados. Então, aqui é a figura abaixo, tá? Do enunciado. Aí o texto continua. Na malha da esquerda, há uma fonte V1 de 6 volts, terminal positivo no nó superior, um resistor R1 de 3 ohms no ramo superior e um resistor R2 3 ohms no ramo inferior. Na malha da direita, há uma fonte V2 de 4 volts, terminal positivo no nó superior, e dois resistores R3 e R5 que são iguais a 3 ohms, um no ramo superior e outro no ramo inferior. Os nós superiores e inferiores das duas malhas estão interligados por um resistor central R4 que é igual a 1 ohm. Despreze resistências internas das fontes. Com base nessas informações, determine a corrente elétrica que atravessa o resistor R4 e assinale a alternativa correta, e aqui nós temos as alternativas. Ok, beleza. Bom, eu já coloquei essa figura aqui para a nossa solução, tá? E a nossa solução é o seguinte. Eu vou colocar esse nome solução mais acima, deixa eu apagar aqui, porque a gente vai riscar um pouquinho aqui esse nosso circuito. Então, eu vou colocar aqui solução. Bom, a gente tem duas malhas aqui, perceba que a gente tem dois geradores, vou considerar aqui como dois geradores, já que as polaridades aqui, ó, mais e menos, certo? Mais e menos. E aqui eu tenho mais e menos. Então, vou considerar como dois geradores. E aqui a gente vai ter uma corrente elétrica, né? E eu vou considerar, né, essa corrente percorrendo aqui, né? Indo do menos ao mais, né? Do negativo ao positivo. Então, ela vai percorrer esse caminho aqui, tá? Essa corrente. E eu vou chamar essa corrente aqui, ó, de I1, certo? Bom, e aí desse gerador aqui, a gente vai ter uma outra corrente que vai percorrer nessa direção e sentido, e eu vou chamar essa corrente aqui, ó, de I2, ok? E aí observa que aqui nesse ponto, nesse resistor R4, nós vamos ter a soma das correntes, né, passando por ele. Eu vou colocar de uma outra cor aqui, colocar azul. Nós vamos ter uma corrente, né, que vai passar nessa direção e sentido, né, que vai ser a corrente I1 mais a corrente I2, beleza? A soma das correntes aqui, ok. Bom, acontece o seguinte, acontece que quando você atravessa, né, uma fonte do menos para o mais, há uma elevação de tensão, né? Então, quando eu atravesso aqui essa fonte aqui, né, ó, saindo aqui do menos para o mais, então subindo aqui, ó, por exemplo, a gente vai ter uma elevação de tensão, tá? Já ao contrário, né, quando você atravessa uma fonte de mais para menos, há uma queda de tensão elétrica, beleza? Então, no caso aqui, seria aqui do outro lado aqui, ó, por exemplo, de cima para baixo. Aqui a gente vai ter uma queda de tensão elétrica, tá? Bom, nós fizemos esses dois caminhos, né, pelo circuito, né, seguindo as correntes I1 e I2. E aí a gente vai analisar aqui a corrente I1, beleza? Vamos dividir aqui nosso problema em duas partes. E aqui eu vou fazer em vermelho, onde eu vou colocar aqui o meu I1. Bom, então vamos analisar aqui essa malha aqui à esquerda, tá? Então, a corrente quando ela vai passar, então veja que a corrente, né, nós vamos considerar, imagina só aqui esse ponto que eu vou chamar aqui de VA, tá? Onde aqui a gente tem uma tensão, né, elétrica, VA, tá? E aí a corrente ela vai percorrer esse caminho aqui, né? Essa direção e sentido. E aí ela bate aqui nesse nosso resistor R2, tá? E aí quando a corrente ela passa por um resistor, ela deixa a energia elétrica nesse resistor, né? Então quando ela entra no resistor, ela entra com mais potencial e ela vai sair com menos potencial, né? Então ela vai entrar aqui com mais potencial e ela vai sair aqui, ó, com menos potencial, beleza?
e já que existe, né, um consumo de energia elétrica, tá? E aí, por exemplo, nesse ponto aqui, qual é o valor da tensão elétrica? Então, a tensão elétrica aqui neste ponto, ela é VA menos quem? Menos 3, que é a minha resistência, vezes I1, vezes a corrente I1, beleza? Beleza, tá. Aí, por exemplo, nesse ponto aqui, qual é o valor da minha tensão elétrica? Então, aí, veja só, aqui a gente tem uma fonte, né, um gerador de 6 volts, a corrente ela vai passar e ela vai ganhar, né, porque aqui ela está indo de menos para mais. E aí, nesse ponto aqui, a minha tensão elétrica vai ser VA menos 3 vezes I1, só que ela ganhou mais o quê? Mais 6. Ela ganhou mais 6 volts, ok? E aí a tensão elétrica nesse ponto aqui, ó. E aí a corrente ela passou pelo nosso resistor aqui, ela vai entrar mais aqui, ó, tá? Ela vai ter, né, ela entra com mais potencial e ela vai sair aqui com menos potencial, beleza? E aí nesse ponto aqui, qual vai ser o valor da minha tensão elétrica nesse ponto? A minha tensão elétrica vai ser VA, né, menos 3 vezes I1 mais 6. E aí, aqui a gente tem o nosso resistor, então aqui vai ficar menos 3 vezes o I1. Beleza? Beleza. E aí a corrente vai voltar, né? Vai passar aqui ó, para esse nosso resistor. Beleza? E aí ela vai voltar a esse ponto aqui. E aí a pergunta, qual é o valor da corrente elétrica, novamente, nesse ponto aqui, tá? E aí, veja só, nesse ponto aqui, nós vamos fazer aqui, ó, que o nosso VA, que é o ponto VA, ele vai ser igual a quem? Ele vai ser o nosso VA, tá? Menos 3 vezes I1, mais 6, menos 3 vezes I1. E aí, a gente aqui, né? Eu só repeti o que tem aqui em cima, né? Só que agora a gente está passando por esse resistor e aqui a gente tem a soma das correntes I1 mais I2, né? Aí, isso aqui vai ficar menos 1, que no caso é o valor da resistência do resistor R4, né? Que multiplica a corrente, só que agora a corrente é I1 mais I2. Beleza? Bom, como é que vai ficar isso aqui, né? Esse VA aqui passando para cá fica negativo. Então nós vamos ter que menos, organizando aqui a nossa equação, menos 3I1 mais 6 menos 3I1 menos I1 menos I2. Isso aqui é igual a 0. Ok? Beleza. Aí, organizando essa nossa equação aí, perceba o seguinte, né? Aqui a gente tem menos 3 e 1, menos 3 e 1, menos e 1. Isso aqui vai dar menos 7 e 1, ok? E aí, menos e 2 mais 6 igual a 0. Eu posso dizer que 7 e 1 mais e 2 é igual a 6, né? Porque 6 passa negativo e aí multiplicar a equação dos dois lados por menos 1, nós vamos ficar com essa equação aqui. Ok? Guarda essa equação, porque a gente pode fazer para esse nosso primeiro caminho. E aí agora a gente vai analisar o nosso segundo caminho, tá? Ou seja, analisar a nossa segunda corrente, que eu vou chamar aqui de I2. Né? Pronto, analisando aqui o caminho da corrente I2, então vamos passar aqui para o outro lado. Então, a gente vai começar, né? Se a gente olhar aqui neste ponto aqui, ó, qual é o valor da tensão elétrica nesse ponto? O valor da tensão elétrica vai ser VA, certo? Menos 3 e 2, beleza? Tá. A corrente está nesse sentido aqui, né? E aí ela sobe para lá, né? Corrente elétrica. Tá, qual é a tensão elétrica nesse ponto aqui? A tensão elétrica, aí no caso aqui a gente passou pelo gerador, né? Então aqui vai ser VA menos 3 e 2 e mais quem? Mais o 4 do nosso gerador, ok? Beleza. Aí, qual é a tensão elétrica neste ponto agora, do ponto de vista da corrente I2, certo? Então, nesse ponto aqui, a gente tem o nosso VA menos 3 e 2 mais 4 menos 3 e 2, né? Já que a gente tem esse resistor R3 aqui, beleza? Tá, e aí a corrente vai passar por aqui, certo? Só que a gente tem a soma das correntes, né? Passando aqui pelo esse nosso resistor R4.
tá? E aí eu vou fazer lá abaixo qual vai ser o valor do nosso VA agora aqui, ó, né? Qual vai ser o valor da tensão elétrica nesse ponto aqui, no caso VA, considerando aqui, né, o percurso aqui dessa nossa malha 2, né, que é onde a gente tem uma corrente que é gerada por esse nosso gerador de 4 volts, beleza? E aí, fazendo aqui embaixo, como é que vai ficar ali o nosso VA, a gente tem que o nosso VA vai ser igual a VA, certo? Menos quem? Menos 3 e 2 mais 4 menos 3 e 2. Aí a gente tinha lá as duas correntes, né? Que vão passar lá pelo nosso resistor de 1 ohms, né? Só que aí vai ficar menos 1 que vai multiplicar I1 mais I2. Aí vai ficar menos I1 menos I2, tá? Já vou fazer direto aqui. Igual que a gente fez, né? Com o anterior. Então vai ficar aqui, ó, menos o nosso I1 menos I2. Esse é o valor da nossa tensão elétrica, né? Aí esse VA passa para lá, vai ficar igual a zero, né? E aí nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter aqui, a gente tem menos 3 e 2, menos 3 e 2 e menos e 2. Então vai ficar menos 7 e 2, mais quem? Isso aqui passou para lá, né? Menos e 1, mais 4 igual a zero. A gente pode organizar isso aqui, né? Se jogar esse 4 que está positivo fica negativo, vai ficar assim, ó, 7 e 2 mais e 1. Isso aqui é igual a 4. E agora, o que a gente faz? Bom, a gente soma as equações, né? A gente soma essas equações e a gente vai descobrir qual é o valor da corrente, já que a corrente I1 mais I2 são as correntes que estão passando no nosso resistor. É só somar essas equações. Então nós vamos ficar assim, ó, vou até fazer de preto aqui embaixo. Nossa equação vai ficar assim, ó. A gente tem 7 e 1 mais e 2 igual a 6. E 7 e 2 mais e 1 igual a 4. Ok? Bom, então se a gente somar essas equações, o que a gente tem aqui? 7 e 2 mais e 2, né? Somando essas equações, 7 e 2 mais e 2, então aqui vai dar 8 e 2. E 7 e 1 mais e 1 vai dar 8 e 1. E isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 6 mais 4, que é igual a 10. Tá? E aí a gente vai ter 10 dividido para 8, né? Porque o 8 aqui está dos dois lados. Então a gente vai ficar com a seguinte expressão. A gente vai ficar com I2 mais I1. Isso aqui é igual a 10 dividido para 8. E aí agora a gente faz essa divisão, beleza? Eu vou só diminuir um pouco essa letra, porque eu queria... Não, vamos abrir aqui uma nova página, né? Eu não queria ficar com duas páginas assim do lado. Pronto, resolvi aqui. Bom, então se a gente pegar 10 e dividir para 8, aqui dá 1, resta 2, coloca 0 e uma vírgula, 2, 16, dá 4, coloca 0, 5, 40 e aqui resta 0. Então, I2 mais I1 vai ser igual a 1,25 ampere. Beleza? E aí a nossa alternativa correta vai ser igual a letra C.